Os 10 fenômenos naturais mais impressionantes do mundo. O mundo está cheio de mistérios que nunca serão desvendados. E tais segredos acabam sendo incríveis aos nossos olhos. No vídeo de hoje mostraremos os 10 fenômenos naturais mais impressionantes do mundo. Tenho certeza que você vai ficar impressionado com o que a natureza pode esconder. Nuvem de estorninhos. Por si só um estorninho não causa muitos problemas. Ele é um pássaro do tamanho de uma bola de tênis com penas que tem um tom aveludado escuro. Em qualquer caso, o estorninho cria desenhos impressionantes de uma forma maravilhosa. Quando esses pássaros se reúnem em bandos, as centenas de milhares sobre campos abertos criam um efeito que faz parecer arte de outra dimensão, convergindo umas sobre as outras guiadas pelo vento e pelo instinto. As formas escuras em voo são uma expressão da realidade que parece ser inspirada por uma atração. A pergunta que não tem uma resposta óbvia é por que os padrões aéreos dos pássaros estão constantemente se movendo, dando a cada pássaro uma visão ideal de seus arredores. Em bando, é menos provável que sejam capturados por predadores selvagens, mas bandos de estorninhos também voam em tais formações quando não há predadores perto deles, o que não explica a história completa e deixa muitas perguntas. Você sabe por que o fenômeno do bando de estorninhos ocorre? Ondas bioluminescentes. Essas ondas bioluminescentes são absolutamente deslumbrantes em sua beleza. O oceano pode brilhar como as estrelas no céu, graças a um processo químico natural conhecido como bioluminescência, que permite que os seres vivos produzam essa luz em seus corpos. Esse fenômeno nada mais é do que um combinado de cores criando um resultado iluminado e brilhante. A bioluminescência brilhará quando perturbada por uma quebra de onda ou um respingo na água. Isso é definitivamente uma das coisas mais lindas e impressionantes que existem no mundo. Seja para confundir predadores com desordem ou para atrair presas com o poder da ilusão ou mesmo para atrair parceiros em potencial, com esse fenômeno convidativo, usando a manipulação da luz para sobreviver, é incrível como as criaturas naturais ainda utilizam processos de manipulação de luz orgânica para sobreviver. Você poderia imaginar uma gigantesca onda brilhante? Formação de neve pontiaguda. Às vezes, a vida é um pouco quente demais para lidar, mas quando as coisas esfriam e você começa a entender as coisas, o que resta pode ser maravilhoso de se ver. Esse fenômeno natural é essencialmente uma forma de fibra que é resfriada para uma espécie de vidro derretido, que se forma a partir da lava e pela velocidade com que a lava se alonga, a lava esfria em pequenos fios finos. As fibras da neve pontiaguda podem ter vários metros de comprimento e apenas uma fração de milímetro de diâmetro. Essas fibras leves são então transportadas pela brisa, elas podem ser levadas a alguns quilômetros das aberturas onde o vento sopra. Chama eterna. Há uma pequena cachoeira que possui uma chama eterna. Agora, se essas cataratas são eternas ou não é uma afirmação questionável. Ela soa como um espaço meditativo com significado sagrado. O Vale da Chama Eterna é uma cachoeira icônica e incomum que é potencialmente um ambiente bastante perigoso. A cachoeira é nomeada por causa de um fenômeno simples, um vazamento de gás natural logo abaixo da cachoeira que apenas acende a chama. Não é necessariamente eterna da maneira que achamos, muitas vezes se apaga e também é reconduzida pelos visitantes. A chama é induzida por gás natural e suas quedas emitem gás natural que tem cheiro de ovo podre, realmente um aroma maravilhoso que dá o tom dos gases produzidos durante a decomposição da matéria orgânica. Esse gás está dentro dos depósitos de rochas que estão sob pressão e empurram para fora através de rachaduras e camadas soltas dentro da rocha. É inacreditável que a pressão da saída de gás ao longo do tempo não faça com que a rocha exploda o local onde a água e o fogo se encontram. Não é fascinante que esse fenômeno natural realmente exista? Redemoinhos de fogo. Não há muitas coisas tão relaxantes quanto olhar para o fogo em uma bela noite fria contemplando a vida. No entanto, outra opção fascinante para os amantes do fogo são os redemoinhos de fogo que apresentam uma forte intensificação da combustão geralmente durante grandes incêndios urbanos e florestais. Mas, eles são obscurecidos com muitos recursos, uma mistura de vento e combustível para produzir algo como uma tempestade de areia, mas com fogo e fumaça, um calor escaldante que parece incrível, mas é cruel. Muito perigoso de se aproximar devido à alta resistência e força. Sem contar a temperatura das chamas que tem poderes destrutivos. O melhor palpite para entender esse fenômeno natural é realmente uma combinação de quase tudo o que você esperaria entre calor, vento, geometria e gravidade.
A reação natural de ventos fortes e uma grande fonte de combustível empurrando as chamas para desolar a área circundante. O produto final ainda é um redemoinho misterioso, que carrega consigo a fúria da ira da natureza com uma estética que deixa o queixo caído porque não é algo você vê todos os dias, e talvez não verá a vida inteira. Rolos de neve. Parece que a neve se enrola em grandes bolas de neve em forma de rosquinha, mas em vez de ir a uma padaria. Este fenômeno natural mostra uma exibição maravilhosa, como se não fosse deste planeta. A graça e sofisticação desse rolo de novo é uma mistura crescente de gelo e neve que espiralam de maneira tão organizada. É um fenômeno que existe apenas em circunstâncias ideais, como fritar um ovo. Se você deixar muito tempo, ele vai queimar, mas se você virar no tempo certo, ele terá a textura certa e se você não comer por muito tempo, simplesmente não endurecerá. As condições perfeitas para um rolo de neve ser capaz de moldar requerem um leve pó de neve que seja úmido o suficiente para grudar no chão, mas solto o suficiente para não aderir à velocidade do vento. Deve ser alto o suficiente para forçar a neve no gelo para que ela enrola assim um estilo de rolo de neve característico parecendo uma onda quebrando. Cabras escaladoras de árvores. Você já tinha visto algo do tipo? A cabra subiu para ter uma visão panorâmica da paisagem próxima. Esse fenômeno chamou a atenção do público em um lugar chamado Marrakech. Nas estradas poeirentas aquecidas existe um tipo de árvore chamada pimenta argan. Ela é cor de ferrugem, emitindo uma paisagem que abriga muitas coisas incomuns, incluindo os mais estranhos mamíferos escaladores de árvores. Eles sobem nas árvores para pegar a fruta, que lembra uma azeitona esmagada. Ela amadurece por volta de junho de cada ano. Essas cabras engenhosas e astutas, famintas pelos frutos, sobem na árvore de aga. Eles têm galhos espinhosos e retorcidos, e embora possam não ser bonitos, chamam muita atenção dos fãs, incluindo rebanhos de cabras famintas. Tempestade de areia. Durante ventos fortes, a energia do vento se move sobre as partículas que batem livremente com força suficiente para contrariar a gravidade, mantendo-as abaixadas. Isso aumenta os movimentos das partículas de areia. Elas tendem a vibrar no início e depois viajam sobre a superfície com um rugido e força de balanço. São minúsculas partículas de poeira que então continuam a viajar em suspensão. As tempestades de poeira normalmente surgem como ventos fortes com um momento de construção elevando vastas quantidades de areia e poeira de superfícies secas para a atmosfera que, de outra forma, estaria estagnada na última década. A conscientização está aumentando com os efeitos que a humanidade teve sobre a quantidade e o impacto que temos em causar esses eventos destrutivos. Floresta bioluminescente. Coisas misteriosas sempre parecem acontecer à noite enquanto dormimos, ao contrário dos horrores que ouvimos em outros cenários. No entanto, esse ambiente maravilhoso e iluminado ganha vida. As selvas da reserva de vida selvagem ficam a aproximadamente 100 km a leste de Mumbai, na Índia, quando cada passo deixa você com outra dose de ansiedade. Todos aqueles insetos podem sentir o seu medo e os grandes predadores esperam para agarrá-lo e tentar te devorar. Por que alguém entraria nesta selva terrível? A estação das monções é a melhor época do ano para a floresta bioluminescente ganhar vida. O aguaceiro incessante deu vida ao terreno desolado e acidentado em um tom brilhante de grama verde nova cobrindo quase cada centímetro do cenário tipicamente escuro. Você imaginou que existiria algo desse tipo? Migração da borboleta monarca. O belo e radiante monarca refletindo o calor do sol e a beleza da realidade. Essas borboletas são verdadeiras maravilhas da natureza, iluminam o cenário em que se encontram. O monarca está finalmente pronto para abrir suas asas e voar em uma jornada para uma terra distante, que fica até 3.000 quilômetros de distância e voar uma grande distância é um mistério. A única borboleta conhecida por fazer um tipo de migração bidirecional semelhante à migração de pássaros que viajam por longas distâncias, incapazes de sobreviver a temperaturas congelantes como outras borboletas. As borboletas monarca têm a capacidade de sentir o ar, se estiver ficando muito frio para elas. Elas têm dicas sensoriais ambientais e assim se preparam para sua longa viagem de segurança. O grande risco é que são muito sensíveis à temperatura e por isso qualquer mudança brusca pode fazer com que acabem morrendo. Você conhecia alguns desses fenômenos naturais incríveis? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários.